Querido, é um prazer ter você aqui. Eu quero falar que eu sou fã, sim, sua. Linda. Eu acho, já te sigo faz um tempo já no Twitter. Comecei a te seguir hoje no Instagram, mas eu já te sigo há um tempo no Twitter. Eu acho extremamente importante esse seu engajamento. Eu acho que as pessoas, principalmente quando se fala da comunidade LGBT, a gente sabe a força que a esquerda tem, né, de usar essa cunha, né, como estrutura, como da sociedade, pessoas esquecidas, minorias, isso que a gente está cansado de ver. E aí, quando vem uma pessoa que se posiciona, que põe a cara a tapa e que se diz gay de direita, eu acho que tem que realmente reverenciar. Então, vem a minha reverência aí. Agora, o que eu queria perguntar para você, com relação aí à política de Fortaleza e envolvendo também essa questão da esquerda, com todo esse engajamento que a esquerda tem com a situação da educação, porque você comentou que você entrou na faculdade, eu sou advogado, para fazer bacharel em Direito. E a gente sabe que, nacionalmente, a maioria dos advogados também são de esquerda, né? A própria OAB, dentro de todas as ali dos seus escalões, tudo, inclusive o presidente da OAB nacional de esquerda militante, né? A gente sabe disso. Então, você entrou na faculdade de Direito, quer dizer, que já é um seio esquerdista, na faculdade que é o berço também ali de todas as revoluções da esquerda, aquela dominância muito grande da esquerda, e aí veio com esse movimento de gay, que é de minoria, e para falar a respeito da direita. Tá, então o que eu quero saber? A gente sabe que a esquerda pega os alunos, né, principalmente agora falando no caso de município, o ensino fundamental, e aí já começa a fazer toda aquela lavagem cerebral de tudo aquilo que os pais, né, eu sou mãe, e tudo aquilo que a gente ensina para os de valores, de conceitos, ensina você é conservador, tudo aquilo que a gente traz, que não tem nada a ver com sexo, com preferência sexual, porque pai e mãe não ensina isso para filho. O que a gente ensina são valores, né? São as coisas que são importantes para a nossa família. E tudo isso é diluído dentro da escola. E começa, é óbvio, que no ensino fundamental, com a maioria dos professores militantes. Você, eleito vereador em Fortaleza, que é um reduto, que já vem com aquela ideia de voto de cabresto, que a gente sabe de tudo isso. Qual é o seu posicionamento como vereador e como é que você pretende lidar com isso e poder dirimir para que a gente tenha uma alfabetização apenas, né, e só, né, que tem alguns conceitos sociais, que é extremamente importante, mas que não fale de ideologia nenhuma, e você, eu acho que pode falar isso como vereador, como militante, enfim, essa é a pergunta. Então, Tati, um dos princípios, uma das causas que eu mais debato, que eu mais falo nas minhas redes sociais para quem me segue, é tudo que envolve direito da criança e do adolescente, né? O meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso do direito, foi sobre direito da criança e do adolescente. Uma crítica ao ECA, né? A interferência do Estado, porque o ECA é um dispositivo cheio de ideais, mas que, na verdade, na realidade, não funciona para nada, né? Esse assunto de criança e adolescente ele é muito caro para mim, né? Eu trato disso, não sei se foi pelas coisas que eu já passei na minha vida quando eu era criança, né? De problemas, sei lá, familiares, problemas de abuso, problemas de bullying na escola, mas eu só sei que esse assunto de criança e adolescente ele é muito caro para mim. E eu bato muito nessa tecla de defender o direito da criança e do adolescente. Quando começou essa ideia, quando a direita começou a ter voz, digamos assim, foi meio que natural para mim seguir por esse caminho de defesa da criança e do adolescente, né? Eu costumo dizer que eu nunca fui contaminado pelas ideologias de esquerda, progressistas, comunistas, porque eu sempre gostei muito de ler. Mesmo antes de entrar no direito, eu penso que o direito me serviu como um despertar do que eu posso fazer, digamos assim, né? Porque acho que todo mundo devia fazer um curso de direito para deixar de ser leigo em relação a muitas coisas. O curso de direito é muito bom por isso, para abrir a mente das pessoas. Embora a gente saiba que realmente esteja infiltrado, cheio
de progressismo, comunismo, essa galera que defende essas coisas que não prestam. Mas eu nunca fui comunista porque eu sempre gostei muito de ler. Criança mesmo, eu sempre tive... Pra você ter noção, os livros que eu tinha quando criança eram esses livros de ficção científica, que estudavam... Adorava esse assunto de nova ordem mundial quando era criança. E a gente tá falando disso de 2001, 2002, aquele atentado das Torres Gêmeas, né? Quando eu era criança eu gostava muito de ler essas coisas. Então acaba que eu preenchi o meu imaginário lendo essas coisas e não tive tempo para pensar em outro, tipo, seguir ideologias que fossem massagear o meu ego, digamos, massagear a minha carência afetiva que eu tivesse, uma coisa assim do tipo. E aí, com o decorrer, fui crescendo, continuei gostando sempre de ler, continuei gostando de estudar. E quando entrei para o direito, meio que me deu uma falta de esperança. Fiquei desesperançoso porque você entra para o direito pensando assim, poxa, agora eu vou resolver todos os problemas do mundo. Eu ficava imaginando isso. Vou entrar para o direito, vou ser um advogado, isso. Nunca pensei em entrar em direito para fazer concurso, né? Acho que um dos únicos concursos que eu ainda poderia tentar fazer seria para diplomacia, né? Eu gosto muito dessa ideia de relações internacionais, de geopolítica, estudar um pouco de economia relacionado a isso e tal. Mas eu entrei para o direito para advogar, para, digamos, vou salvar o mundo. Só que quando você entra no direito, você, minha colega de profissão, você há de entender que a gente decepciona. A gente realmente vê que nada funciona, que nada presta, ainda mais num país como o nosso, né? Ainda mais numa época como essa que eu me formei, digamos, 2013, 2014, né? E aí, foi meio que eu aprendi quais as ferramentas eu poderia usar a partir do meu curso de Direito, né? Mas sempre sabendo que é mais que um empecilho. A gente hoje, digamos, nós temos o STF, que é o guardião da Constituição, mas que não guarda a Constituição coisíssima nenhuma, digamos assim, né? E aí, para pular desse assunto para a defesa da pauta da criança e do adolescente, foi muito simples, porque dentro do direito eu tive acesso à legislação e tudo para perceber que a gente tinha um dispositivo para defender criança e adolescente, que é o ECA, que é recente, 1990, que também não funciona, né? E aí a gente vai abrindo a consciência, mais não só a nossa, mas de outras pessoas, sobre os diversos assuntos que envolvem criança e adolescente, né? Aí tem ideologia de gênero, aí tem pedofilia, aí tem abuso sexual infantil, aí tem sexualização precoce das crianças. E aí a gente abre a mente para isso e, devido, acho que esse nosso espírito conservador de tacar o dedo na ferida, de realmente mostrar onde dói, eu não tenho medo de falar o que eu acho, o que eu penso, né? Então, aqui em Fortaleza não é muito diferente das outras capitais do Brasil inteiro, digamos assim, né? Geralmente, capital, as coisas costumam ser mais não escondem tanto as coisas. Penso eu que, geralmente, nos municípios do interior é onde as coisas realmente acontecem mais, de crianças sofrerem abuso sexual, de crianças engravidarem. Tanto é que a gente tem vários casos, né? Esse ano no Brasil a gente discutiu isso em muitos casos, de criança de 11 anos grávida, de 10 anos grávida, criança de 13 anos que é casada. Então, esse assunto não é muito diferente, né? E a gente sabe, como a gente é profissional do direito, que além da gente ter que lutar, saber que nada funciona nesses dispositivos de lei, além da gente ter que lutar para melhorar tudo isso, dar eficiência à legislação, a gente tem instituições como a nossa querida OAB, que são infiltradas e que também realmente não estão nem aí, né? Então, acho que foi meio que natural, digamos assim. Nunca fui comunista, sempre gostei de ler. E aí me identifiquei. Até então, eu costumo dizer que eu não sabia que o nome que eu era conservador. Eu sempre sabia que eu sempre fui cristão, fui criado no lar cristão, minha família é evangélica, tenho parte da família que é católica, sempre defendi o que é certo, minha mãe sempre me ensinou a ter caráter, ter dignidade, a nunca mentir. Então, foi meio que natural, né? Aí nunca fui de esquerda, aí gostava sempre de ler, e aí entrei para o direito, descobri que eu sou conservador, e aí esse assunto de criança e adolescente é muito caro para mim, muito precioso. Comecei a defender isso e estamos hoje, digamos assim. E essa é uma das pautas que eu defendo principalmente como proposta da minha candidatura, né? De enrijecer, de fiscalizar de verdade como que acontece
esses ataques à proteção da criança e do adolescente aqui em Fortaleza. Para vocês terem uma noção, eu moro em frente a uma escola de tempo integral, digamos assim, uma escola de ensino fundamental, crianças de, sei lá, 9, 10, 11 anos. No horário do intervalo, toca Pablo Vittar. E não é aquelas musiquinhas fáceis do Pablo Vittar, não, são músicas pesadas, com trocadilhos pesados, que criança não é para escutar. E aí você fica pensando, poxa, ninguém faz nada? Ninguém faz nada. Realmente ninguém faz nada. E aí, tipo, a gente fica conversando com outras pessoas, pensa assim, não, Dom, mas são as crianças que escolhem. Criança de 9 anos, de 10 anos, não tem querer de escolher música de Pablo Vittar para ouvir na hora do intervalo, não. Um pai de família sai de manhã, deixa um filho para ele passar o dia na escola estudando ciência, matemática, um outro idioma, arte. Aí o filho passa o dia escutando Pablo Vittar e dançando funk, requebrando até o chão. Então, eu, em sendo eleito, eu estou disposto a brigar por isso, porque assim como é um assunto muito caro para mim, eu não vou ter papas na língua e ficar masqueando e passando mão na cabeça de gestor de escola que acha que isso é uma besteira, né? Eu ando conversando com alguns pais e muitos deles não têm essa noção. Geralmente eu pergunto assim, você sabe o que o seu filho escuta na hora do intervalo? Você sabe as músicas que seus filhos escutam em casa? Muitos deles não sabem. Por que isso é natural numa escola, digamos assim? Será que um pai ia gostar de saber que na hora do intervalo o filho dele fica requebrando? Gente, eu tô falando de criança. Não tô falando de um adolescente de 16, 17 anos. Tô falando de criança. 9 anos, descendo. Tem uma música do Pablo Vittar que é eu sento e você sente. Tem noção de uma criança escutando um negócio desse? Às vezes meus amigos dizem assim, mas tu pega muito pesado. Cara, é porque o meu sangue ferve, é natural. É natural abordar esse assunto de uma forma meio incisiva, porque mexe com os ânimos realmente das pessoas. E muitos pais, principalmente aqui de Fortaleza, não têm essa noção. E eu, num mandato, digamos assim, que eu posso estar fazendo, fiscalizando, buscando como alterar essas coisas, né? Buscando como modificar e como realmente colocar para funcionar a rede de proteção de defesa da criança e do adolescente, que a gente sabe que não funciona, né? Então meio que isso, assim, resumidamente, né? Que bom. E aí a gente descobre, de repente, né, que a gente estuda e tudo, e a gente quer mudar o mundo, a gente descobre que a ideologia mata, né? A gente descobre. É verdade. Fala, Ricardo. A gente acaba descobrindo, amigo, que tipo, a gente tem tanta... A gente acha com tantos mecanismos, mas ao mesmo tempo a gente se acha impotente de poder fazer alguma coisa. Sim. Né?